Há 2500 anos, um jovem judeu teve uma visão que mudaria para sempre nossa compreensão sobre o destino da humanidade. Você já se perguntou o que realmente acontecerá no fim dos tempos? Daniel, o profeta que sobreviveu à cova dos leões, não apenas enfrentou a morte com fé inabalável. Ele recebeu de Deus as revelações mais precisas sobre o futuro da humanidade e o retorno glorioso de Cristo. E Daniel era um jovem de fé extraordinária, escolhido por Deus para revelar os mistérios do fim dos tempos através de visões proféticas que ainda hoje nos orientam. Mas suas profecias foram escritas em linguagem simbólica, gerando interpretações confusas e até mesmo teorias sensacionalistas, que distorcem a verdadeira mensagem divina. Portanto, hoje vamos desvendar, à luz da doutrina católica, as verdadeiras revelações de Daniel sobre o fim dos tempos, e descobrir por que essa mensagem é mais atual e esperançosa do que você imagina. Se você busca compreender os sinais dos tempos com a sabedoria da Igreja, deixe seu like para que esta mensagem chegue a mais pessoas que, como você, desejam conhecer a verdade. Era o ano 605 a.C. O sol nascia vermelho sobre Jerusalém, mas não era o vermelho da esperança, era o vermelho do sangue e das chamas. A cidade santa havia caído diante do poderoso exército babilônico de Nabucodonosor. Entre os gritos de desespero e o clangor das correntes, centenas de jovens judeus eram arrastados para o cativeiro. Entre eles caminhava um rapaz de apenas 15 anos. Seus pés descalços pisavam o mesmo chão que seus ancestrais Abraão, Davi e Salomão haviam santificado. Mas Daniel, esse era seu nome, não olhava para trás com amargura. Seus olhos escuros brilhavam com algo que nem mesmo o exílio poderia roubar. Uma fé inabalável no Deus de Israel. Uma jornada de 900 quilômetros até Babilônia. Semanas de caminhada sob o sol escaldante do deserto, com pouca água e comida. Os jovens cativos sussurravam entre si. Por que Deus permitiu isso? Onde está sua promessa? Mas Daniel permanecia em silêncio, orando. Algo em seu espírito lhe dizia que esta não era uma tragédia. Era o início de um plano divino maior do que qualquer mente humana poderia compreender. Quando finalmente chegaram a Babilônia, o contraste era esmagador. Jerusalém em ruínas ficara para trás. Agora eles contemplavam a cidade mais magnífica do mundo antigo. Os jardins suspensos desafiavam a gravidade. A Torre de Babel tocava as nuvens. E por toda parte havia ouro, mármore e ídolos pagãos que pareciam zombar do Deus invisível de Israel. O rei Nabucodonosor havia ordenado que os jovens mais inteligentes e belos fossem educados na corte. Daniel e seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram escolhidos. Era uma honra que muitos invejavam, mas também um teste de fé devastador. Eles deveriam comer da mesa real, estudar literatura babilônica e, implicitamente, curvar-se diante dos deuses da Babilônia. Foi então que Daniel tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Não me contaminarei, murmurou ele, lembrando-se das leis de Moisés. Quando o chefe dos eunucos ofereceu-lhe as iguarias reais, Daniel pediu apenas legumes e água. O homem ficou perplexo. O rei me matará se vocês ficarem mais fracos que os outros jovens. Mas Daniel propôs um teste de 10 dias. E o resultado foi milagroso. Ele e seus amigos ficaram mais saudáveis e belos que todos os outros. Deus estava honrando a fidelidade daquele jovem de forma visível e inegável. 3 anos se passaram. Daniel dominou a língua caldeia. Estudou astronomia, matemática e literatura. Mas nunca esqueceu quem era. Todas as manhãs, voltava-se para Jerusalém e orava. Todas as noites, meditava nos salmos que seu pai lhe havia ensinado. A cultura babilônica o cercava, mas não o penetrava. E então chegou o momento que mudaria tudo. O rei Nabucodonosor começou a ter sonhos perturbadores que o deixavam insone e angustiado. Convocou todos os magos, encantadores e caldeus do reino, mas nenhum conseguia nem mesmo dizer qual havia sido o sonho, quanto mais interpretá-lo. Enfurecido, o rei decretou a morte de todos os sábios de Babilônia, incluindo Daniel. Mas quando os guardas vieram buscá-lo, algo extraordinário aconteceu. Daniel não implorou por misericórdia nem tentou fugir. Em vez disso, pediu uma audiência com o rei. Existe um Deus no céu que revela os mistérios, disse ele com voz firme diante do homem mais poderoso da terra.
E ele fará conhecido ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. Naquele momento, Daniel não sabia que estava prestes a se tornar o porta-voz de Deus para toda a humanidade, recebendo revelações que ecoariam através dos milênios até chegarem aos nossos dias. A sala do trono estava mergulhada em um silêncio tenso. Nabucodonosor, o rei que havia conquistado nações inteiras, estava sentado em seu trono de ouro com o rosto pálido de ansiedade. Diante dele, um jovem hebreu de apenas 18 anos se preparava para revelar não apenas um sonho esquecido, mas o destino de todos os impérios da terra. Daniel fechou os olhos por um momento. Na noite anterior, ele havia se prostrado em oração com seus 3 amigos, clamando ao Deus de Israel. E então, como um raio cortando a escuridão, a revelação veio. Não apenas a interpretação do sonho, mas o próprio sonho em todos os seus detalhes aterrorizantes. Ó rei, começou Daniel, sua voz ecoando pelas colunas de mármore. Tu estavas olhando, e eis uma grande estátua. Esta estátua era imensa e de esplendor extraordinário. E estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Os olhos de Nabucodonosor se arregalaram. Era exatamente isso. A imagem que o havia atormentado por noites sem fim estava sendo descrita com precisão absoluta por este jovem estrangeiro. Daniel continuou, sua voz ganhando força profética. A cabeça desta estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de bronze, as suas pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. O rei se inclinou para a frente, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Como este jovem poderia conhecer detalhes tão específicos de um sonho que ele próprio havia esquecido? E então, prosseguiu Daniel. Tu estavas olhando, até que uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, e se fizeram como pragana das eiras do estão, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. O silêncio na sala era absoluto. Até os guardas haviam parado de respirar. Nabucodonosor sabia que estava diante de algo sobrenatural. Mas Daniel não havia terminado. Agora vinha a interpretação que abalaria os fundamentos de como a humanidade entendia a história. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, e o poder, e a força, e a majestade. Tu és a cabeça de ouro. Nabucodonosor sentiu um arrepio. Seu império, com toda sua glória e poder, era apenas o começo de um plano muito maior. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, continuou Daniel. E um terceiro reino, de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois, como o ferro esmiuça e quebra tudo, e como o ferro quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e quebrará. Daniel estava vendo através dos séculos. O Império Medo-Persa que conquistaria a Babilônia. A Grécia de Alexandre, que se espalharia como bronze por 3 continentes. E Roma, com sua força de ferro, construindo estradas e aquedutos, mas também crucificando o Filho de Deus. Mas os pés, disse Daniel, sua voz agora carregada de mistério profético. Em parte de ferro e em parte de barro, isso será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. O jovem profeta estava contemplando algo que nem ele mesmo compreendia completamente. Os reinos divididos que surgiriam após Roma. A mistura de força e fragilidade que caracterizaria as nações até o fim dos tempos. E então veio a revelação mais gloriosa de todas. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. A pedra cortada sem mãos humanas. Daniel estava vendo, séculos antes de acontecer, o nascimento de Jesus Cristo durante o Império Romano. Estava contemplando como o reino de Deus, aparentemente frágil como uma pedra diante de uma estátua gigantesca, cresceria até abranger toda a terra. O jovem profeta não sabia que estava descrevendo o nascimento da Igreja Católica, que sobreviveria à queda de Roma e se espalharia por todos os continentes.
Ele estava vendo nossa própria época, quando o Evangelho de Cristo seria pregado em todas as nações. Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel. O rei mais poderoso da terra reconhecia que havia algo maior que todos os impérios humanos. E que este jovem hebreu era porta-voz deste poder supremo. Essa profecia te impressiona? Comenta: Deus controla a história. Se você reconhece como cada detalhe se cumpriu exatamente como Daniel previu. Décadas se passaram desde a primeira visão. Daniel, agora um homem maduro de cabelos grisalhos, servia no palácio do rei Dário, o persa. Jerusalém continuava em ruínas, e o coração do profeta sangrava por seu povo disperso. Era o primeiro ano do reinado de Dário quando Daniel fez uma descoberta que mudaria tudo. Estudando os pergaminhos do profeta Jeremias, ele leu: 70 anos durará a desolação de Jerusalém. Daniel fez os cálculos, os 70 anos estavam quase completos. Tomado por uma urgência espiritual avassaladora, ele se prostrou em jejum e oração. Ó Senhor, Deus grande e tremendo, clamou Daniel, vestido de saco e coberto de cinzas. Pequei, cometi iniquidade, procedi impiamente e fui rebelde, apartando-me dos teus preceitos e dos teus juízos. Sua voz ecoava pela câmara vazia enquanto confessava não apenas seus próprios pecados, mas os de toda a nação. Era o pôr do sol quando algo extraordinário aconteceu. Uma luz dourada encheu o aposento, e uma figura angelical de beleza indescritível apareceu diante dele. Era Gabriel, o mesmo anjo que havia anunciado o nascimento de Jesus a Maria. Daniel, disse Gabriel com voz que parecia música celestial, vim para dar-te entendimento. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. O coração de Daniel acelerou. Muito amado. Deus o considerava precioso o suficiente para enviar seu arcanjo com uma revelação especial. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, revelou Gabriel, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Daniel sabia que estas não eram semanas comuns. Em linguagem profética, cada semana representava 7 anos. Gabriel estava revelando um cronograma divino de 490 anos que culminaria na vinda do Messias. Sabe e entende, continuou o anjo. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. 69 semanas proféticas, 483 anos. Daniel mal podia acreditar na precisão matemática da revelação. A partir do decreto para reconstruir Jerusalém até a manifestação do ungido de Deus, cada ano estava contado. Mas Gabriel não havia terminado. Sua expressão se tornou solene. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Daniel sentiu um aperto no peito. O Messias seria cortado, morto. Como poderia o Salvador de Israel morrer? Mas o anjo continuou, revelando que após a morte do Messias, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Era uma profecia dentro da profecia. Não apenas sobre a vinda e morte do Messias, mas sobre a destruição de Jerusalém que se seguiria, cumprida exatamente em 70 d.C., quando os romanos arrasaram a cidade. Daniel contemplava, através dos séculos, a paixão de Cristo, sua morte redentora na cruz, e as consequências históricas da rejeição do Messias. Era uma revelação ao mesmo tempo gloriosa e dolorosa. A salvação viria, mas através do sofrimento do inocente. Daniel estava agora com mais de 80 anos. Seus olhos, embora envelhecidos, ainda brilhavam com a chama profética que Deus havia acendido em sua juventude. Era o 3º ano do rei Ciro quando recebeu sua visão mais impressionante sobre os últimos dias da história humana. Às margens do rio Tigre, enquanto orava pelo futuro de seu povo, o céu se abriu diante dele. Uma figura de glória indescritível apareceu, vestida de linho, com um cinto de ouro, rosto como relâmpago e olhos como tochas de fogo. Era uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo pré-encarnado. Não temas, Daniel, disse a voz que fazia a terra tremer.
Porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Daniel caiu prostrado, sem forças. A glória divina era avassaladora para um ser humano suportar. Mas mãos gentis o tocaram, dando-lhe força para ouvir os mistérios do fim dos tempos. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Revelou a voz celestial. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Daniel viu em visão um período de tribulação sem precedentes na história humana. Guerras, pestilências, perseguições religiosas. Um tempo quando pareceria que as forças do mal haviam prevalecido. Mas também viu a promessa divina de proteção para aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, continuou a revelação. Uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno. O ancião profeta contemplava a ressurreição final, quando todos os mortos se levantariam para o julgamento. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver a divisão eterna entre os justos e os ímpios. Mas a visão mais gloriosa ainda estava por vir. Daniel viu um como filho do homem vindo com as nuvens do céu, aproximando-se do ancião de dias. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Era a segunda vinda de Cristo. Daniel estava contemplando o momento glorioso quando Jesus retornaria como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, estabelecendo seu reino eterno sobre toda a criação renovada. Os entendidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, foi-lhe revelado, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Daniel compreendeu que aqueles que permanecessem fiéis durante os tempos difíceis, especialmente os que ensinassem outros na fé, receberiam uma glória especial no reino eterno. Vai Daniel, disse finalmente a voz, porque estas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Os últimos dias de Daniel foram marcados por uma paz profunda. O homem que havia interpretado sonhos de reis, sobrevivido à cova dos leões e recebido as mais extraordinárias revelações proféticas, agora contemplava sua longa jornada de fé com gratidão. Sentado em seu jardim em Suzã, observando o sol se pôr sobre o Império Persa, Daniel refletia sobre as décadas de serviço fiel. Havia servido sob Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro, 4 reis de 2 impérios diferentes. Através de todas as mudanças políticas, perseguições e tentativas de corrupção, uma coisa permanecera constante: sua fidelidade ao Deus de Israel. Seus pergaminhos estavam cuidadosamente guardados. As visões das 70 semanas. As profecias sobre os impérios mundiais. As revelações sobre o fim dos tempos. Daniel sabia que estas palavras não eram apenas para sua época, mas para todas as gerações que viriam depois dele. A igreja primitiva reconheceria em Daniel um dos maiores profetas. Jesus Cristo mesmo citaria suas palavras ao falar sobre os sinais do fim dos tempos. São Jerônimo chamaria o livro de Daniel de a chave de toda a profecia bíblica, reconhecendo como suas revelações conectavam o Antigo ao Novo Testamento. Através dos séculos, em momentos de perseguição e incerteza, os cristãos encontrariam esperança nas palavras de Daniel. Durante as invasões bárbaras, a peste negra, as 2 guerras mundiais, e até mesmo em nossa época de pandemia e conflitos globais, as profecias de Daniel continuariam sussurrando a mesma mensagem. Deus está no controle da história. Suas visões sobre a vinda de Cristo se cumpriram com precisão matemática absoluta, dando-nos confiança inabalável de que suas revelações sobre o fim dos tempos também se realizarão exatamente como profetizado. Não devemos temer o futuro, mas aguardar com esperança a consumação do plano divino. O jovem que se recusou a se contaminar com as iguarias reais tornou-se o homem que revelou os mistérios eternos. Sua vida de oração constante, 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, demonstrou que é possível manter a fé íntegra mesmo nos ambientes mais hostis à vida espiritual. Daniel nos ensina que Deus não abandonou a história humana ao acaso. Cada evento, cada era, cada momento está sob seu controle soberano.
Os impérios humanos podem parecer eternos, mas todos são transitórios. Apenas o reino de Deus permanece para sempre. Quando Daniel finalmente fechou os olhos pela última vez, deixou para a humanidade mais que profecias. Deixou um exemplo de como viver com fé inabalável em um mundo hostil. Sua coragem diante dos leões. Sua sabedoria diante dos reis. E sua humildade diante de Deus continuam inspirando cristãos em todo o mundo. O eco de suas palavras ainda ressoa em nossos corações. O Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E então, meu amigo, chegamos ao momento mais impressionante de toda esta história. Hoje, mais de 2500 anos depois, você e eu estamos vivendo exatamente no tempo que Daniel profetizou. A pedra cortada sem mãos humanas. Cristo e seu reino. Já atingiu os pés da estátua. O Evangelho chegou aos confins da terra. As 70 semanas se cumpriram com precisão absoluta na vida, morte e ressurreição de Jesus. Mas as últimas revelações de Daniel ainda aguardam seu cumprimento final. E isso deveria nos encher não de medo, mas de esperança extraordinária. Porque se tudo o que ele profetizou sobre a primeira vinda de Cristo se cumpriu exatamente, podemos ter certeza absoluta de que sua segunda vinda também acontecerá conforme prometido. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, talvez enfrentando suas próprias covas de leões, doenças, crises financeiras, problemas familiares, dúvidas na fé, lembre-se. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel está com você agora. Daniel nos deixou mais que profecias. Ele nos deixou a certeza de que nossa história pessoal também está nas mãos de Deus. Cada lágrima que você derrama, cada oração que sussurra, cada momento de fidelidade em meio às dificuldades. Tudo isso faz parte do grande plano divino que Daniel contemplou em suas visões. O jovem que se recusou a se contaminar com as iguarias do rei tornou-se o homem que revelou os mistérios eternos. E você, que legado de fé está construindo em sua vida? Se esta história tocou seu coração e fortaleceu sua fé, deixe seu like para que chegue a mais pessoas que, como Daniel, precisam saber que Deus está no controle de tudo. Compartilhe nos comentários qual foi a revelação de Daniel que mais te impressionou. E se você quer conhecer mais histórias extraordinárias de fé como esta, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque a igreja tem 2000 anos de testemunhos que vão transformar sua vida. O reino eterno que Daniel viu está chegando. E você faz parte desta história gloriosa. Há 2500 anos, um jovem judeu recebeu de Deus as revelações mais precisas sobre o futuro da humanidade. Daniel não apenas sobreviveu à cova dos leões, ele desvendou os mistérios do fim dos tempos que ainda hoje nos orientam.